Fala pessoal, me chamo Felipe Hudson, analista CNPI, número 2434. No vídeo de hoje nós vamos falar de mais uma small cap aí interessante de tecnologia, tá? Que o pessoal não fala muito no mercado, que é a LiveTech da Bahia, até o nome meio esquisito, tá? Na apresentação eles colocam que é WDC Network, que eu acho que é o antigo nome, desses nomes é o antigo, o outro é atual. Então peço para vocês deixarem o like, se inscrever no nosso canal, seguir nossa página do Instagram, se tiverem interesse, tá? No nosso serviço de análise também tem um link na descrição do vídeo. Então vamos lá, tá? Então a LiveTech da Bahia, tá? Ela é uma empresa que caiu pra caramba, tá? Desde o IPO, ó, 20, quase bateu, chegou a bater R$ 25, agora tá R$ 4. Ela vale bem pouquinho, ó, 293 milhões. Isso aqui me chamou bastante atenção, tá? Não é a melhor empresa do mundo, tá? Então a gente vai dar uma olhada aqui. Deixa eu puxar até a canetinha. Não é a melhor empresa do mundo, mas é uma empresa interessante, tá? Porque já dá lucro. Opa, vou botar aqui. Ó, dá lucro, tem muita empresa aí dando prejuízo, então é uma empresa que está um pouquinho alavancada, isso aqui me chamou bastante atenção também. Ela tem uma dívida de cerca de 600 milhões, 500 e poucos milhões, mas a dívida não está pesando, tem um custo de capital bem baixo, ó, então ela deu um lucrinho, ó, bem pequenininho ainda, 3 milhões no segundo tri. Tá até botando aqui, ó, LiveTech da Bahia Indústria e Comércio Companhia ou WDC Network, tem dois nomes. Ela opera, tá, no setor, a gente tem um vídeo falando dela um pouquinho mais antigo, não é nem tão antigo, tá falando de telecomunicações, que é fibra, energia solar, e parte corporativa, também alguns serviços aí de TI. Então ela pegou esse termo aqui, ó, tecnologia as a service. Tudo é as a service, né, agora. Então ela oferece uma gama de serviços aí, eu acho que será que eu consigo pegar aqui LiveTech da Bahia, FWC Investimentos, você aparece aqui no YouTube? Não. Ah, que aparece aqui, ó. De junho de 2022. Tem um ano mais ou menos, ó. Tecnologia como serviço. Então ela é uma empresa, tem até esse videozinho daqui, ó, tem 26 minutinhos. Opa, só deixa eu tirar o áudio aqui, ó. Eu falei um pouquinho, ó, tendência clara de as a service, né? Faz o que aqui? Falando aqui, ó, modem de fibra ótica, cabo de fibra ótica, como é que são os setores, tá? Então a gente fala sempre Investor Day, uma apresentação institucional, a parte de fibra, telecom, focado mais em fibra, prestação de serviços aí de roteadores, serviço wireless. Aí fala um pouquinho no mercado corporativo, eles investem bastante em data center, cybersecurity, ó, segurança. Essa parte de segurança, ó, competidor bem pesado, a Intelbras até solar, ó, a VEG. Inclusive nesse segmento de energia solar a empresa está sofrendo bastante, tá? Mas eu achei interessante pelo valor de mercado, tá? Então a gente está sempre buscando. A empresa controlou aqui despesas operacionais, principalmente isso aqui é por conta de PDD, tá? Então a gente vai ver a margem bruta, ela perdeu um pouquinho de margem bruta, está sofrendo aí, porque a gente vê que é uma empresa que tem um capex um pouquinho mais elevado, né? Não é só tecnologia de software as a service que é leve, né? Uma empresa asset light, não. É uma empresa que tem um capex aí para esses segmentos de telecom, segmento aí de segurança, enfim, de energia solar. Mas o EBITDA dela, a gente vê que está até crescente. Ó, a margem EBITDA subiu por conta desse controle aqui de gasto, principalmente de PDD, tá? O que me chamou a atenção também é esse receita futura contratada, tá? Esse backlog, então a gente vê que tem potencial para crescer, mas a empresa, ó, cresceu até bastante frente ao ano passado, mas a empresa está sofrendo para ganhar rentabilidade, tá? Deixa eu ver se eu vou ver mais adiante aqui. Aqui nesses números aqui a gente consegue ver. Então se vocês olharem aqui, a margem bruta, ó, caiu frente ao ano passado, não caiu tanto, mas a empresa está sofrendo um pouquinho por conta do CPV, mas a margem EBITDA, olha como subiu, tá? Por quê? Esse controle aí de PDD que eles tinham falado. O backlog saltou pra caramba. O capex deles, eles têm um capex aqui para locação de alguns produtos, tem outros capex também, tá? Dívida líquida sobre EBITDA subiu um pouquinho, mas ainda está num patamar tranquilo, né? 2,3 vezes, subiu bastante frente ao ano passado, contra o movimento macro, né? Aqui alguns outros indicadores operacionais, né? Tecnologias a service sobre as vendas totais, sobre receita bruta. Então a gente vê que está subindo aí um pouquinho, a quantidade de contratos caiu, né? Então a empresa sofrendo um pouquinho nessa questão de contratos. O PDD que elevou aquela margem operacional. E o backlog, tem um backlog até de contratos futuros aí. Passar mais um pouquinho aqui. Aqui as vendas de telecom, a gente vê que o telecom, a empresa, no trimestre sofreu um pouco, frente ao ano passado também. Mas no ano acumulado, a gente vê que a empresa está até bem, tá? 13% de crescimento. Esse Enterprise aí, são aquela gama de produtos que eu mostrei ali um pouquinho mais anterior, a gente vê que está sofrendo, meio flat, menos 4,4%, caindo no trimestre, caindo frente ao trimestre do ano anterior. Então a empresa está sofrendo um pouquinho, né? Esse movimento macro está afetando a empresa, porque a empresa oferece alguns serviços aí que não são serviços
que tem um diferencial competitivo muito grande, né? Ela vem entrando aí nessa área de tecnologia como um todo, por isso que ela nomeou essa parte de tecnologia as a service. O segmento solar foi o que ela sofreu mais, tá? Mas ela não é o segmento mais forte da área dela, tá? A gente vê que cresceu, caiu bastante. Ela tem uma competição muito forte aqui. Tô caindo no trimestre, caindo ano contra ano. E o trimestre imediatamente anterior, tá? De todos os segmentos dela, de uma empresa de crescimento, é sempre bom a gente acompanhar. A gente vê que a empresa está sofrendo um pouquinho, tá? Locação aí de contratos de tecnologia, então de contratos aí. A gente vê que tá numa baixa. Frente a 2021 estava mais alto, né? Mas a gente sabe que no período pandêmico aí teve um não recorrente, essa parte aqui, né? Não recorrente. Por quê? Porque tudo começou a ser digitalizado aí depois da pandemia, né? Então aqui ficou muito forte, né? Os serviços digitais, né? A gente vê que aqui em 2022 deu uma queda, mas depois até foi um patamar um pouquinho mais alto, mas aí no final do ano passado começou a cair, primeiro tri voltou a subir, tá oscilando um pouquinho nesses contratos aí da companhia. Valor dos contratos também, ó, caiu um pouquinho. Aqui agora no segundo tri, mas estava até superior, né? Isso é importante, né? Porque a empresa consegue, de repente, ter um pouquinho mais de rentabilidade no 22. Aqui consolidado, locações. A gente vê que na base anual, acumulada, está até um pouquinho melhor, né? Dentro do 22, mas os trimestres está bem mal, né? Prazo dos contratos está um pouquinho maior, tá? Aqui cai um pouquinho no segundo tri, mas a gente vê que na média os contratos estão um pouquinho maior, de repente isso está facilitando esse backlog de contratos futuros. Aqui o backlog subiu bastante. Né? Então a gente vê que ele vai entrar um dinheirinho bom em 2024, depois em 2025, e aí nos próximos anos é um pouquinho menos. Né? Então ela tem que começar a correr atrás de mais contratos. O capex aqui da parte de telecom, deixa eu ver aqui, 113 milhões acumulado, não é um capex baixo, mas a empresa também está controlando ó, o capex. Ó. Por quê? Porque está passando esse momento mais desafiador, então acaba que segurou um pouquinho o capex. Vendas totais sobre investimentos, a gente vê que caiu também, indicador. No trimestre até melhorou, né? Frente ao primeiro tri. Mas estava bem ruinzinho. A receita líquida dela caiu um pouquinho, aqui consolidado. Trimestre também, no ano também. 11,7. Aqui falando do margem bruta, lucro margem bruta, a gente já viu, né? Aqui por segmento, né? Enterprise, a gente vê que sofreu, mas a empresa segurou um pouquinho. Agora, margem bruta do telecom, sofrendo muito, né? Por conta de inflação, pesando. E o solar, nem sofre tanto, mas o solar não tem uma margem tão alta. E a competitividade já é alta também. Mas a gente vê que é bem pequeno. O grosso mesmo vem desse segmento de enterprise e segmento de telecom, né? A gente vê que a empresa nos principais segmentos também sofrendo um pouquinho, mas a margem sofrendo bastante no telecom, né? Que também tem uma competição pesada. Por outro lado, a empresa conseguiu segurar aí no operacional, principalmente questão de PDDs, né? Que a gente viu que impactou aqui. A despesa operacional, excluindo depreciação, reduzir. Em função da redução de PDD, tá? Que eu tinha falado. Clientes inadimplentes, então a empresa focando aí em ter um controle de gastos, né? A gente vê que boa parte aí do EBITDA vem aí do segmento telecom, né? E os outros ficaram até ruins aí no volume. Resultado financeiro, isso aqui, a despesa financeira, apesar da empresa ter uma dívidazinha alta, ó, isso aqui me chama bastante atenção. A despesa financeira não cresce muito, ela tem um custo de capital tranquilo. Ela tem uma parte de disposição cambial, até por conta desse capex, boa parte vem de fora, moeda estrangeira. Fala um pouquinho aqui do Pitax, né? Receita caiu bastante, EBIT. Fluxo de caixa da companhia também é positivo, tá? Não paga dividendo. A dívida até consome um pouquinho aqui no fluxo de caixa, né? Capex, da área de terminal service, tecnologia as a service, capital de giro. Aqui é no segundo tri, que é trimestral, aqui é no acumulado, né? Até no acumulado também. A gente vê que consumiu bem mais, né?
Capex aqui e pagamento de dívida, né? Que, do ponto de vista do regime de caixa, a gente vê que a empresa pagou bastante dívida. Agora, lá na DRE, a gente vê que não está refletindo muito, né? Essa despesa financeira. Aqui tem a dívida da companhia, uma dívida até altinha, 640. Tem pouco dinheiro em caixa, 70 milhões. E o EBITDA é 250. Tá? Então, com esse EBITDA ajustado aí, ó, dívida líquida sobre EBITDA de 2,26. Mas não tem um custo tão alto, assim, até do ponto de vista do regime de caixa, até um pouquinho alto, mas não tão alto, assim, absurdamente alto. Aqui é a receita contratada, tá? Em azul clarinho. Né? Então a gente vê que tem uma receita aí para cair nos próximos anos. E o cronograma de amortização da dívida, né? A gente tem alguns cálculos aqui de ROI, que caiu bastante, né? No fluxo de caixa da empresa aqui rapidinho. Aqui é interessante, tá, pessoal? Que entra como passivo. Vocês vão ver aqui, tem conta a receber, ó, 200 milhões. Então, essa conta a receber aqui, de repente, pode ser um proxy para bater naquela dívida, porque tem bastante dinheiro para entrar. Tem outra aqui também, tá? Em ativo não circulante, a 174. E entra como passivo aqui também. Cadê? A receita diferida. Até que tá zerado aqui, né? Tá tudo como conta a receber. Não entra como receita diferida, não. Demonstração de fluxo de caixa. A empresa até gerou um pouquinho de caixa esse trimestre, tá pagando bastante juros, 74 milhões. Ó, reduziu o pagamento de fornecedor, né, frente ao trimestre anterior. Conta a receber mais ou menos no mesmo nível. A deprecia bastante também, ó, 100 milhões, quase 100 milhões de depreciação. Então, assim, a LiveTech, ela não é a melhor empresa, eu acho que não é o momento ainda de investir nela, né? A gente vê que a empresa está sofrendo bastante, mas ela está num patamar bem baixinho de valor de mercado, então se ela tiver uma melhora aí no próximo trimestre, nos próximos trimestres, é uma empresa que a gente está acompanhando de perto aí, de repente pode ter uma reviravolta. Pessoal, espero que eu possa ter contribuído para vocês, né? Esse vídeo aí mais curtinho, peço para vocês deixarem o like se esse vídeo for útil, se inscrever na nossa página, seguir nosso Instagram, e se tiver interesse no nosso serviço de análise, o link vai estar na descrição do vídeo. Valeu, forte abraço.